Porque ou ele obedece Apolo e é perseguido pelas Eríneas, ou desobedece Apolo e é destruído. Ele prefere correr o risco de enlouquecer do que a morte. Né? Então, são os momentos realmente, aquelas decisões que nenhuma é boa. Aliás, todas as sequências vão trazer esse momento de uma difícil decisão. Em Ouros é o 7 de ouros, né? Vale a pena ou não vale a pena? Né? Quanto vai me custar? Né? Em Copas, você tem essa decisão se você aceita o desafio do 7 de Copas. Né? Em Paus, você tem a decisão que está, o momento de decisão de angústia no 5 de Paus, tá? Onde ele está imaginando tudo que possa acontecer, né? Que eu falo que é o momento em que a gente luta contra os nossos fantasmas, né? Mas em Espadas tudo é marcha lenta, é só no 8, né? A consequência do meu ato, porque até então eu estou no pensamento, eu não estou, né? Ele não está no ato ainda, ele tomou uma decisão de agir no 6, mas ele não agiu ainda, né? Então no 8 ele está no caminho. Então a ação de Orestes se dá entre o 8 e o 9, porque aí ele já está na reação. Eu falo da passagem do 8 para o 9 como é a passagem dos enamorados para o carro. Nos enamorados eu estou ali na decisão do que vou fazer. No carro eu já estou agindo, né? Só que a ação, e no 8, na justiça, eu tenho as consequências da minha ação. Já foi a ação, agora eu tenho que arcar com prejuízo, ou eu tenho que estar com o meu resultado positivo, né? Então, o 9 de espadas, a pior carta do tarô, né? Se o 9 de copas é a melhor carta do tarô, o 9 de espadas é a pior carta do tarô. Porque nesse momento, você não tem saída para o seu grau de angústia. Os pensamentos ali, sejam persecutórios, sejam mórbidos, estão todos, você está prisioneiro dos seus pensamentos, né? E não tem maquininha de desligar pensamento, né? Só se você tomar um frontal da vida, uns 2 frontais, tudo isso, mas assim, mas na hora em que você despertar aquilo lá. Só baixa a maquininha nesse caso, mas a maquininha continua. Ela continua, né? E você não descansa, né? Aquele questionamento que se faz, né? Muito, né? Tudo bem, o calmante vai fazer você capotar, mas você acorda cansado. Você não tem uma coisa do rebaixamento, do relaxamento. Não, é um alívio que não funciona plenamente, porque não tem uma coisa de estabelecer. E no 9 de espadas não tem como estar bem. Eu tento ver, eu acho que essa sequência para mim é o grande desafio de ver qual é o lado positivo da carta. Para mim, pior do que a torre é o 9 de espadas para ver o lado positivo. Porque é uma coisa de um excesso de pensar, de uma excitabilidade mental. A única coisa que eu posso ver de bom é que você está a 1000 na sua capacidade criativa. Eu tenho que achar a solução, assim, aqui preço, né? O preço do 9 de espadas é um preço muito alto em termos de descarga física, né? Então, porque eu não estou achando saída, eu estou ali, eu estou no automático, né? No pensamento circular. Você ia falar alguma coisa? Eu vejo também nessa carta muito a coisa do desafio à tua confiança ao divino, né? Ou você confia no divino ou não tem mais. É verdade, porque assim, no não tem mais cenário solução, pela né? frente não tem nada que te traga a saída. Um desafio mesmo a sua confiança, já que foi lá atrás que você pegou o encargo, agora eu confio. E eu acho que esse impasse, né, esse sentir-se preso a uma situação,
aonde, assim, você foi empurrado para a situação, não existiu alternativa. Orestes não teve alternativa. Né? Então são as situações que eu tenho que enfrentar e vão além de mim. Né? E aí a gente vem para a história do livre-arbítrio, até agora 0 de livre-arbítrio para ele. Né? Vamos dizer o que é entre o ruim e o menos ruim, mas assim... Que tipo de tragédia você quer escolher? É verdade, o que você prefere aí? Né? Parece aqueles programas lá da Atena, né? Qual é... Não deixa de ter um sentido de livre-arbítrio a hora que Apolo coloca que ele pode ou escolher que a vítima vai ser ele ou a vítima vai ser todo um reino, né? Pois é, só que Apolo não diz para ele qual é a consequência para ele se ele fizer. Apolo não vai, tem as Eríneas aí que vão atrapalhar um pouquinho a sua história. Não, Apolo não diz esse pedaço da história. Né? Mas sim, o meu livre-arbítrio, a minha vontade ou a minha sobrevivência versus, né, dentro daquilo que você estava falando, né, versus essa coisa de um coletivo, de uma missão. Né? E tem missões que realmente vão deixar você com insônia. A dele foi um exemplo claro disso aí. Né? Para então, veja, até vou pegar um gancho do que você disse, essa intervenção divina só vem na última carta, em 10. Né? É onde, aí que então, Palas Atena entra com um questionamento de que justiça é essa, uma vez que ele não tinha escolhas. Né? Ou ele deixava impune essa mãe que trama essa morte do pai, né? Ou ele se sacrificava pela verdade do pai. Embora a gente não pode esquecer a história anterior, porque esse pai sacrificou a filha, essa mãe e esse ódio dessa mãe tem uma razão desse pai ter usado a filha para os seus fins. Né? Já é um conflito... Sim, né? que não é, que é assim, porque de novo vai ser a história em nome do reino. Para a glória, aí não era nem do reino, para a glória da Grécia, né? Efigênia precisa ser sacrificada. É que naquela época também, isso era porque essa história está dentro de um contexto social. Sim, né? sim. E nessa época, isso era o normal. Por isso que ele nem pode entrar na cidade, porque já sabia que ele ia matar a mãe. Né? E isso você vê, tem um resquício no Nordeste, né? Sim, das vendetas, né? É verdade. Porque se o feminino foi atingido, aviltado, você teria que, o membro feminino teria que tomar atitude. No caso foi certinho, né? A filha, ela tomou atitude, e daí o Orestes teve que tomar atitude com relação à mãe, né? E é uma questão, mas porque isso fica difícil às vezes de entender isso, porque nós não estamos acostumados mais com isso, né? Mas era normal, né? Não é muito diferente, não. Mas veja bem, né? Eu concordo que não é muito diferente de hoje, tá? Hoje você tem contenções sociais. Naquele momento, na Grécia, você tinha impulsos sociais para que a coisa fosse, quer dizer, essa justiça divina que estava acima da justiça dos homens prevalecesse, né? Mas se você pensar, né, quer dizer, uma mãe que tem o seu filho morto, né, num primeiro momento, a primeira reação que vem é o desejo de vingança. Isso continua igual. Isso está dentro da natureza humana. É que hoje você não tem a sociedade aprovando esse ato. Em termos que não tem, né? Porque se faz vistas grossas. Sim. O tempo inteiro a gente está vendo no jornal, no noticiário, o tempo inteiro. Essa coisa de um vinga o outro, a facção daqui vai lá e mata a facção de lá. Porque será que isso não está na natureza, nas profundezas da natureza humana? Não na natureza, na memória com certeza. Né? Essa coisa do vingar. No coletivo.
Tá no coletivo, isso tem, porque mesmo que a lei não possa, né, aquele coisa do bem feito, né, quando você tem, por exemplo, né, uma pessoa que comete um assassinato e ela